Ora, muito boa noite. Este é o programa Good Vibes, onde só as boas vibrações importam, porque as outras só nos desfocam. Espero que tenham tido uma boa semana e que esta que agora se inicia seja para todos nós uma semana excepcional. E nada melhor do que acompanhar o Good Vibes para ganhar impulso e energia positiva para a semana que amanhã nos brinda com um feriado, logo a abrir, uma segunda-feira. O dia 1 de maio, o Dia do Trabalhador, e também o primeiro dia deste novo mês que aí vem. Hoje vamos estar à conversa com o convidado especial, Bruno Fernandes, e vamos falar de tudo um pouco, da sua página de Facebook, do seu livro, A Revolução Feita por Nós, e muito mais. Mas vamos começar por apresentar primeiro o nosso estimado convidado e depois sim mergulhar na nossa conversa. Contamos com a participação de todos, deixando comentários, perguntas, observações, de modo a tornar esta conversa ainda mais extraordinária. Mas antes de mais nada, quero agradecer a disponibilidade e também a oportunidade de estar à conversa com o Bruno Fernandes e perceber que uma página que já acompanho há bastante tempo é, afinal, um livro. Desde a primeira hora ele se mostrou disponível para estar aqui à conversa connosco e nos dizer um bocadinho o que é a página e o livro A Revolução Feita por Nós. O que parece aqui também ser enaltecido, não só a simpatia, a disponibilidade, mas também a capacidade de, no meio de alguma agitação pessoal, ter tirado um bocadinho para estar aqui connosco, e isso merece ser, sem dúvida, ressaltado. Bruno Fernandes, obrigado pela tua disponibilidade, por teres aceito estar aqui. Boa noite. Olá, boa noite. Obrigado, Vitorino, antes de mais. Muito obrigado pelo convite também. E antes de mais também dar-te os parabéns pela tua página que não conhecia, mas fiquei a conhecer. E vou passar a seguir cada vez mais também, que é sempre importante nós também partilharmos um bocadinho de nós e também um bocadinho sobre os outros. E pronto, estou aqui prontíssimo. Ok, muito bem. Bruno, a primeira pergunta que te quero colocar antes de iniciarmos verdadeiramente a nossa conversa é: quem é o Bruno Fernandes? Isso é pergunta para 1 milhão de euros, normalmente. Isso é pergunta para 1 milhão de euros. Bom, eu sou Bruno Fernandes, sou, tal como tu disseste muito bem, o autor da página e do livro A Revolução Feita por Nós. Tenho 47 anos, portanto já vivi muitas experiências, já vivi muitas vidas numa vida só, e por isso mesmo eu penso que a conversa também é como as cerejas, vai se desenrolando, e nós também vamos percebendo como é o processo de quem é o Bruno Fernandes, também dar-te a conhecer a ti, dar a conhecer às pessoas, mas essencialmente o Bruno Fernandes é uma pessoa que escreve desde muito novo sobre a saúde mental, sobre as relações, relacionamentos, e fomos sempre crescendo com isso. Diz-me uma coisa, como é que te surge a ideia de compores este livro? Era uma coisa já de há muito tempo? Surgiu por acaso? Queres-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, não surgiu por acaso. Nunca pensei em nenhum momento ser escritor ou ser autor, mas foi muito por força também de algumas amizades que eu tenho, que me foram empurrando, digamos assim, para enviar o livro para uma editora. Tanto é que eu escrevia muito já no Facebook há muitos anos, mas nunca me passou pela cabeça escrever um livro. E, portanto, eu fiz uma compilação de tudo o que eu já tinha escrito para trás, enviei para 8 editoras, as 8 aceitaram, e, portanto, depois tive que escolher uma. Escolhi uma editora, e o livro foi lançado em 2018. Diz-me outra coisa, ou melhor, onde podemos encontrar o livro A Revolução Feita por Nós, já agora? Olha, A Revolução Feita por Nós, o livro, como disse, foi lançado em 2018. Ele pode ser encontrado nas plataformas online, como a Bertrand Livreiros, como a WUC, FNAC Online também, ou então na minha editora, que é Empório Editora. Ele não está, digamos assim, infelizmente, vamos dizer desta forma, nas livrarias, e, portanto, ficou nas plataformas online.
Ok. De que fala o livro A Revolução Feita por Nós? Porque tu falas um bocado de relacionamentos e a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras, e tem ali muito de ti, pelo menos é aquilo que parece. Como é que chegas a este título, A Revolução Feita por Nós? Este título eu já tinha, não tinha um título na cabeça ou em mente para o livro, mas tinha o título desde novo, pela forma como nós fomos também, ou como eu fui também, passando certos obstáculos na nossa vida. E, portanto, é como juntar o útil ao agradável na forma como nós podemos alterar também certas situações e ultrapassá-las por nós mesmos, porque somos todos seres individuais e, portanto, antes de poder dar o melhor aos outros, temos que dar o melhor a nós. E depois só aí podemos partir para o outro pressuposto. Por isso, a revolução feita por nós é nesse sentido. É ultrapassar os obstáculos, ter uma visão muito própria e abrangente também em relação às emoções e basicamente, que não é basicamente, porque existem muitas teias envoltas nisto tudo, mas é isto. No cerne da questão é isto. O que é que mais te inquieta internamente ao olhares para o mundo que te leva a abordar temas tão sensíveis como a emocionalidade, os relacionamentos? Olha, o que mais me inquieta, isso é uma pergunta muito, muito boa. Nunca me tinham feito essa pergunta. O que é que mais me inquieta? Inquieta-nos muitas coisas. Temos muitos fantasmas, todos nós, obviamente. E eu costumo dizer na brincadeira que todos nós devíamos fazer terapia, sem dúvida nenhuma. Mas o que mais me inquieta é muitas vezes nós vivermos dentro daquela caixa e termos uma dificuldade por estarmos habituados a hábitos muito nossos e a padrões muito nossos, uma dificuldade muito grande em alterar certos comportamentos e certos padrões. Aquilo que eu fui vivendo e aquilo que eu fui vendo à volta, principalmente com a minha vida, porque tenho uma história de vida muito, muito longa, foi isso que eu fui vendo. E, portanto, é a dificuldade que as pessoas têm em mudar os padrões e os comportamentos perante certas situações. Quando tu falas, e já não é a primeira vez que se fica com essa sensação, que tens uma história de vida muito longa, tu falas também muito na primeira pessoa e até com algum desprendimento que não é muito comum. De regra geral, as pessoas tentam ser um bocadinho mais abstratas. Tu colocas muito de ti, do teu sentir, do teu viver na escrita deste livro também. Sim, muito. Coloco muito de muitas situações que, ou seja, o livro está dividido em várias crónicas, de várias situações, desde ciúme, desde amor, desde possessividade, desde outras tantas situações. E, portanto, não foram apenas as coisas que eu vivi, mas com as pessoas que eu vivi também ao longo da vida. Amigos, relações, companheiros de combate, de armas, digamos assim, trabalho. E, portanto, a partir daí eu fui retirando muita coisa para o livro, muita coisa para mim também. E depois há coisas que são muito nossas, que fazem parte da essência, não é? E a essência não é uma coisa que é técnica, há coisas que nascem mesmo connosco e a visão para o mundo, não é? É muito divergente e diverge de pessoa para pessoa. E, portanto, a minha sempre foi muito esta. Muito comportamento, muita saúde mental, muitos porquês, muitas questões, muitas dúvidas também, porque sou humano. E por isso mesmo foi nascendo depois. Nós vamos crescendo, vamos adquirindo maturidade também, não deixamos de errar, mas eu costumo dizer que caímos 7 vezes, levantamos 8, e tem que ser assim, não é? A Revolução Feita por Nós é um hino à superação humana? Não deixa de ser um hino à superação humana também. Não deixa de ser um hino à superação humana. E eu ponho muito de mim também, particularmente devido à minha história de vida, não é? Eu vivi durante 14 anos num quarto de pensão, só com a minha mãe, assisti a 2 tentativas de suicídio, encontrei 2 pessoas mortas na cama de minha casa, vivi em 4 países diferentes, conheci muita gente. Então eu tenho eu se tivesse que fazer um livro ia ter 1000 páginas, ia ser maior do que a Bíblia, possivelmente. Portanto vivi muitas situações e é dessa forma que eu comecei depois também a adquirir para mim uma visão muito centrada na mudança e no comportamento humano também.
E essas vivências todas mais profundas que tiveste, mais desafiantes, chamemos-lhe assim, em que medida é que te tornaram uma pessoa diferente? Sabes que muitas vezes foram-me questionando ao longo do tempo com essa pergunta. Porque nós, quando passamos por muitas dificuldades, muitas situações podem ser consideradas traumáticas, que causam muitas feridas, causam muitas dores, e cada um tem a sua forma também, naturalmente, de observar o seu comportamento perante as situações. E eu fui conseguindo sempre ultrapassar, porque eu tinha sempre uma medida muito minha, desde muito novo, que é, há sempre aquela situação, uma coisa é aquilo que tu fazes e outra coisa é aquilo que eu sou. E eu sempre me baseei muito nisso. E, portanto, aquilo que eu fui adquirindo para mim nunca foi nada que tivesse a ver com maldade, com dores, com angústia. Pelo contrário, do caos nós temos que tirar coisas boas também. Então, eu tento transportar isso com amor e ver as coisas não só pela camada de cima, mas ver as camadas todas que estão em baixo e perceber o porquê das situações. E, portanto, a vida é feita de fases e, portanto, nós temos que saber encarar as fases da vida. Então, lá está, tal como tu dizes, tu acabaste sempre por procurar de alguma forma te recompor, te levantar, não é? A vida deitou-te abaixo 7 vezes, tu levantaste 8, como dizias há bocadinho. Nunca em algum momento vacilaste e pensaste assim, porque é que tudo isto me acontece, por exemplo? Não ficaste aí nesse registro do resmungar, perdoa-me o termo, algum momento? Fiquei, porque isso acaba por acontecer exatamente por causa das circunstâncias da vida. Eu resmungo, mas resmungo durante uns segundos, porque depois cai em mim. É só durante uns segundos. Eu resmungo durante uns segundos, mas depois cai em mim. E depois há situações que nós temos que viver na vida. Eu costumo dizer que nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos melhores do que muitos. Eu tenho esta frase para mim. E, portanto, é preciso haver pessoas como psicólogos, como psiquiatras, como terapeutas, como coaches, como pessoas que tenham passado realmente muita coisa também na vida para poder dar a mão ao outro. E por isso mesmo, eu não olho para mim como um coitadinho ou como o sofredor das coisas, muito pelo contrário. Eu fico super agradecido ao universo por ter passado por todas estas situações, para poder escrever o livro, para poder estar aqui a falar contigo, para alguém que me esteja a ouvir e dizer e possa dizer, pá, se calhar através do livro dele ou se calhar através de alguma frase que ele possa dizer, por uns segundos talvez me possa ajudar. E isso é o meu intuito, é só isso. Sabes, houve uma vez um convidado que eu tive, que por acaso é também meu amigo pessoal, e ele disse uma coisa muito gira e eu nunca mais esqueci isso. Ainda que as redes sociais cada vez estejam mais popularizadas e se calhar ocupem muito, ou até se calhar tempo a mais, na vida das pessoas, muitas vezes pequenas conversas como esta, por exemplo, e partilha de ideias e de experiências pessoais, podem chegar a pessoas que nós nunca vamos ter ideia do impacto que isso vai ter e muitas vezes podem ajudar. Tu, ao criares uma página numa rede social onde vais expondo sentires e pensares teus que depois dão origem a este livro, nunca pensaste nessa vertente que esses teus refletires, se é que posso dizer assim, poderiam ajudar a impactar vidas? Olha, obrigado pela tua pergunta, mais uma vez. Eu, quando comecei a escrever no início, o meu intuito era realmente esse, era poder ajudar alguém. Eu, ao longo dos anos que escrevo no Facebook, eu já recebi muitas mensagens. Às vezes as pessoas podem não concordar com o conteúdo no geral de tudo aquilo que eu falo, porque eu não posso escrever um livro no Facebook, porque a informação quer-se rápida, então tento resumir o máximo possível das coisas. Mas já tive muitas pessoas ao longo destes anos que escrevo a dizer, Bruno, obrigado, porque se calhar deu aqui um cliquezinho, apertou aqui algum gatilho que eu posso mudar um bocadinho ou agir de forma diferente. E a pessoa até pode agir de forma diferente durante só uma semana e depois voltar ao normal. Mas, desde que naquela semana a pessoa consiga mudar um pouquinho, apertar ali o clique e alterar um bocado o seu comportamento ou a sua forma de ver, eu fico super feliz com isso. Muito bem. Olha, Bruno, temos aqui uma pessoa a colocar-nos aqui 2 comentários. Madalena Almeida, a minha parceira do projeto de podcast de Inquietações.
A Madalena diz o seguinte: parabéns, falar da nossa experiência, deixar o nosso testemunho na primeira pessoa é um ato de coragem. E depois, à frente, antes de mais nada, obrigado, Madalena, por estares aí a acompanhar-nos. Ela diz o seguinte: viveu com um familiar com um problema de saúde mental? É uma pergunta que ela deixa. Sim, a saúde mental depois tem diversos pontos, não é? O que nós chamamos de saúde mental depois caracteriza-se por várias situações, várias teias de pessoas. Eu, pessoalmente, eu vivi com a minha mãe durante 22 anos ou 23 anos, 14 anos, vivi durante 14 anos num quarto de pensão com ela e, portanto, na altura foi o que foi, como é óbvio, mas a minha mãe sempre foi uma pessoa, para além de ser uma mãe fantástica, nunca me faltou com nada, tinha vários problemas, não é? Mas que tinham problemas que pode-se chamar de saúde mental, que tinha a ver com a angústia, tinha a ver com o abandono, tinha a ver com várias situações que ela passou na vida, digamos assim. E, portanto, a minha mãe esteve em psicólogos, esteve em psiquiatras, eu tive que lidar com isso, fez uma tentativa de suicídio e atirou-se, digamos assim, de um segundo andar e, portanto, e comigo a assistir, porque eu vinha de mota e, portanto, eu vi a situação a acontecer. Para além de outras, não é? Com uma irmã dela gêmea, que também tinha problemas de saúde mental e que também fez uma tentativa de suicídio na casa onde eu vivia um ano antes. E, portanto, é muita coisa e são muitas situações. E para responder à pergunta, sim, acabei por viver, então eu vivi de perto com esses problemas e convivi de perto com esses problemas. Bruno, a Madalena questiona se tiveste apoio, se te sentiste apoiado. Se eu me senti apoiado no sentido de ter alguém perto de mim que me pudesse dar uma ajuda, não. A resposta é não. O único apoio que eu tive, e costumo dizer, e isso vai obviamente sempre de cada um, eu costumo dizer que o meu principal psicólogo e que o meu melhor amigo é Deus, digamos assim, desde novo, sempre fui assim. Não sou praticante, não vou à igreja, etc., mas tenho as minhas crenças e, portanto, de alguma forma, a minha perspectiva de vida e a minha forma de olhar para aquilo que aconteciam às outras pessoas deu-me sempre força para poder ajudar e força para poder continuar. São duas coisas distintas. Uma é ajudar e outra, continuar. E, portanto, foi sempre nessa perspectiva. Portanto, nunca tive nenhuma ajuda. Nunca recorri a psicólogos, nunca recorri a qualquer tipo de terapia, qualquer coisa assim parecida. Portanto, foi sempre assim ao longo da minha vida, nestes últimos anos. Disseste uma coisa muito interessante. Uma coisa é ajudar, outra coisa é continuar. Queres explanar um bocadinho isso melhor? Sim, porque muitas vezes quando nós nos deparamos com aquelas situações que eu mencionei há pouco, muito traumáticas, e nós nos disponibilizamos a ajudar, a nossa energia também, que é aquela energia positiva que temos no ato de poder ajudar a outra pessoa, digamos assim, ao mesmo tempo também fica desgastada. E eu não estou a falar de uma situação em que tu fiques desgastado por ajudares por uma vez, um dia, umas horas, alguém. Eu estou a falar durante anos, não é? E, portanto, este espaço também te desgasta muito. Porque tu, para além de teres que ter forças para ajudar o outro, tens de ter forças para te ajudar a ti mesmo a continuar também no processo da tua vida com uma série de circunstâncias que existem. E nem toda a gente consegue passar por esse processo. Porque o desgaste é tão grande inicial que a pessoa depois, por várias circunstâncias, acaba muito por se ir abaixo. E, portanto, perde o fio à meada do caminho da estrada, digamos assim. A Madalena disse aqui há um bocadinho que o nosso país vira a cara para o lado à saúde mental. O que é que tu achas desta afirmação? É um bocadinho isto? Eu creio que, para ser muito sincero, eu creio que antigamente nós víamos a saúde mental, ir a psicólogos ou ir a um psiquiatra como se fosse alguém que sofresse ou padecesse de algum tipo de trauma, algum tipo de ferida interior, era considerado maluquinho, digamos assim, ou que não estava bem da cabeça e, portanto, era considerado maluquinho. Era como se fosse um submundo de pessoas, digamos assim, que, ok, estão ali de lado. Hoje em dia, com a internet, com tantas terapias, com tantos coaches, com tanta gente a falar, não é? E as pessoas só não aprendem mais por várias razões. Primeiro porque não compram livros, depois porque não leem, depois porque... Exatamente, é assim, nós temos uma série de situações, nós vamos a uma, por exemplo, a uma livraria e tu podes comprar todo o tipo de livros para seres ajudado. E, portanto, as pessoas não fazem mais, muitas vezes, porque as pessoas não querem. Se calhar preferem fazer unhas de gel, preferem ir dançar de bomba, preferem fazer outra coisa qualquer. Isto é só um exemplo. Não quer dizer que tenha que ser naturalmente, não generalizando, que seja assim. Mas, hoje em dia, com tanta informação, as pessoas podem recorrer a muita coisa.
E, portanto, isto é como tudo, não é? Há uma brincadeira que eu costumo dizer, às vezes, com aquelas pessoas mais desafiantes em termos de terapia, que é queres uma coisa pronta, vais ao hipermercado, compras e pagas, é instantâneo, já está feito. Claro, Aquilo que é a nossa responsabilidade e que nos desafia dá um bocadinho de trabalho. As pessoas hoje estão mais imediatistas, querem tudo pronto, querem coisas imediatas. Estas tuas reflexões sobre a emocionalidade, os relacionamentos entre as pessoas de diversos géneros, levou-te à conclusão, a várias conclusões, acredito. muitas. Achas que nós, enquanto seres humanos, nos relacionamos melhor agora ou pior do que, por exemplo, há 3 anos atrás, antes desta história toda dos confinamentos e etc., que nos moldou um bocadinho aqui? Olha, Vitorino, eu não quero, obviamente, no meio disto tudo, e quando falamos nós, dá sempre a sensação que somos todos, não é? Portanto, há vários nichos que estão completamente divididos, não é? Mas eu acho, por aquilo que eu vejo, e eu acho às vezes não ter bem a certeza, ou seja, tenho plena certeza que hoje em dia as pessoas estão muito mais cansadas, passaram por uma enormidade de situações, não têm tanta disponibilidade mental para voltar a passar por situações, se calhar, de feridas, de dores, traumas que tiveram lá atrás. E, portanto, nós vemos este avanço também de janelinhas, de conversas, de não ter tanta disponibilidade mental, digamos assim, porque eu também percebo que há muita gente que passou por tantas situações e por isso hoje isto é quase como tu colocares uma moedinha para tirares uma máquina, não é? Ou para tirares um seminho, se não gostares, tiras outro, partes para o outro lado, as pessoas não estão tão abertas, digamos assim, para se entregarem e para se conhecerem mais interiormente, de certa forma. Porque eu tenho o meu comportamento, tu tens o teu, não se discute mais e eu sou como sou e acabou. E eu detesto essa frase do eu sou como sou, porque limita completamente a pessoa, limita a aprendizagem, limita também a tua visão, que pode ser mais abrangente sobre as coisas. Eu nunca gostei dessa frase do sou como sou e pronto. Sou como sou nas coisas boas, tudo bem. Mas foi sempre uma frase que eu nunca gostei muito. E por isso, respondendo agora um bocadinho à tua pergunta, e desculpa estar a aumentar-me tanto, eu não vejo as coisas como há 3 anos atrás. Eu acho que as pessoas estão piores, as pessoas estão mais egoístas, as pessoas estão com menos paciência para as coisas. E isso notou-se quando foi isto da pandemia, que no princípio ia tudo com cantar à janela, tudo muito divertido, um apoio muito grande, uma empatia que durava só alguns segundos, digamos assim, e depois com o andar da carruagem foi o que se viu, não é? Ou se for cantar hoje para a janela, é capaz da vizinha de cima mandar-me com um vaso à cabeça e dizer para não é? E, portanto, as pessoas não estão com tanta disponibilidade. Não nos damos ao trabalho de mergulhar nos relacionamentos, queremos coisas mais superficiais. Eu posso dizer desta forma, eu sei que há pessoas que se dão ao trabalho de mergulhar, digamos assim, nos relacionamentos. E mergulhar nos relacionamentos não é só mergulhar em termos de amor, no sentido de eu gosto de ti, tu gostas de mim. Não, até aí tudo bem. Mas é ir fundo nas questões. Eu acho que às vezes nós fazemos mal as perguntas, não é? Eu gosto de livros, tu gostas de livros, tu gostas de cinema, eu gosto de cinema, mas os meus filmes podem ser diferentes dos teus e tu não gostares, os meus livros podem ser diferentes dos teus e tu não gostares, e depois logo aí pode haver muitas dualidades, muitas fricções, muitas situações, e acontece o que acontece, não é? Que as pessoas vão se separando, vão se desintegrando, vão virando as costas umas às outras, e nunca foi esse o meu propósito, pelo menos como pessoa, em relação às relações que fui tendo, digamos assim. E, portanto, eu gosto sempre de conhecer as pessoas, de ir fundo nas questões, de questionar, de perguntar, e esse sempre foi o meu intuito. Depois parte de cada um, lá está, e isto é a maior dificuldade que existe, porque quando tu chegas àquele patamar de eu sou como sou e sou da minha forma, aí é difícil. Eu costumo dizer que as pessoas, querendo ou não, são todas niveladas em termos emocionais, e não há que culpar por isso, porque uns passaram por várias coisas, outros não passaram tanto, então os comportamentos derivados das suas circunstâncias depois vão fazer uma junção na forma como tu te dás também com a pessoa,
E, portanto, isto tem muito a ver com os níveis emocionais de cada pessoa portanto, e das aprendizagens dos históricos. Emocionalmente, falávamos há bocadinho mais no capítulo mental, emocionalmente nós estamos menos bem também, consideras? Eu acho que emocionalmente estamos muito pior. E estamos muito pior pela razão de... antigamente eu era capaz de me sentar há uns bons anos atrás, e se calhar nós temos praticamente a mesma idade, não sei, mas há uns bons anos atrás eu sentava-me, lia um livro tranquilamente, não havia tanta informação. Hoje, com tanta informação, com tantos fake news, que há tanta coisa de fake news, as pessoas que não estiverem bem trabalhadas emocionalmente, as pessoas acabam por, digamos assim, acreditar em algo que nem lhes pertence e que não procuram muitas vezes em outros sítios, não procuram até ajuda, não é? E isto às vezes é muito complicado. Mas eu acho que nós estamos muito piores hoje em dia, com tanta informação, a informação que passa no Facebook, a informação que passa dos amigos, às vezes pessoas mal trabalhadas emocionalmente, que acabam por te ajudar ainda, se calhar, a carregar um outro tipo de peso que tenhas, pensando que existe essa razão e pensando que seja essa verdade. Portanto, nós vamos garantindo para nós também, ou vamos alimentando o nosso lobo, ou vamos alimentando o nosso cordeiro. É tão simples como isso. A Isabel Carvalho, há bocadinho, deixava aqui um comentário a dizer: eu sou como sou e nunca vou mudar. Uma frase limitadora, sem dúvida. Há bocadinho beliscavas isso também e falavas nos padrões e nas crenças limitantes. Penso que não utilizaste este termo, mas foi mais ou menos isso. E a propósito de voltaste a mencionar, há tanta oferta, há tanta forma de encontrarmos coisas que nos ajudem de alguma forma, e falavas até no capítulo dos livros, há vários livros para todo tipo de situações e de autoajuda até, e etc. Há tantos meios para encontrar ajuda, porque é que cada vez menos se pede ajuda, no teu entendimento? Porque há muita preguiça mental. Opa. Eu costumo dizer que há muita preguiça mental. Portanto, essa preguiça mental, e muitas vezes, por causa dos nossos padrões e dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos enraizados, que se enraizam durante tantos anos, nós temos sempre a tendência de pensar que eu até aqui consegui chegar, ultrapassei várias coisas, portanto eu estou perfeitamente bem assim. E as pessoas às vezes nem se questionam o porquê das relações terem acabado, o porquê de não se falar com pais, o porquê de nós no trabalho não gostarmos de algum colega ou de sermos mais ríspidos ou de acontecer alguma coisa, porque estamos nesse círculo vicioso de padrão onde não conseguimos sair, entendes? Portanto, acaba por ser muitas vezes assim. As pessoas têm muita preguiça. Eu costumo chamar, e desculpem a expressão que eu vou utilizar aqui, mas também tem que ser muito direto. Eu costumo dizer que as pessoas às vezes parecem marrecos emocionais. E eu utilizo esta expressão, que é uma expressão até de uma amiga minha que me disse há uns bons tempos atrás. Mas as pessoas às vezes parecem marrecos emocionais, porque tens tanta informação para ficares muito melhor num curto espaço de vida, de tempo que tens na Terra, e que tu podes melhorar, podes fazer muito melhor por ti, e as pessoas ficam naquele padrão como se fosse o final da linha de vida quando desligam a máquina. Portanto, as pessoas mantêm-se naquela linha só. Sempre assim. E não mudam, não alteram, não há picos, não é? E os picos que têm são os picos das feridas, das angústias, dos julgamentos, não é? De ficarem chateadas e aborrecidas porque só vêm pela camada de cima e não vão fundo nas camadas. E assim se vai, não é? Assim se vai. E depois no final nós chegamos com uma flor, olha, deixamos em cima da campa e lamento que não tenhas percebido, lamento que não tenhas feito melhor por ti. E é isto, é a visão que eu tenho, é esta. Brutal. A Madalena vem dizer o seguinte: talvez seja mesmo o momento em que estamos, todos nós, a conhecer-nos mais, a reconhecer emoções ou a permitirmos largar emoções. Isso é pior? Quando todos largam o que esconderam, ignoraram, sai lixo energético. Isso é estar pior? Ou será que os humanos estão a mergulhar no seu eu? Tem aqui várias questões, não sei se queres dar uma abordagem. Estou a ler também, sim, eu estou a ler como tu, talvez seja o momento em que estamos todos nós conhecermos mais e reconhecer emoções ou permitirmos largar emoções. Largar emoções, nós não temos um botão, isso é o primeiro ponto. Nós não temos um botão naturalmente para largar, tocar e dizer eu não me quero lembrar mais, eu vou esquecer isto para sempre. Não, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa maturidade, faz parte da nossa aprendizagem e portanto é a nossa história de vida. Há muita gente que costuma dizer, se eu soubesse, eu tinha ido por aquele caminho e podia ter sido muito diferente. Podia ter feito algo diferente, mas aquele caminho nós não sabemos
Se seria um caminho mais triste, também seria um caminho, com certeza, que irias encontrar outro tipo de alegrias, mas se calhar não conhecias outras pessoas, se calhar não tinhas outras vivências. E, portanto, isto faz parte. Todas as emoções não se largam, as emoções fazem parte de nós. Agora, o grande problema no meio disto tudo é como gerir todas estas emoções. E nem todas as pessoas, e a verdade é esta, têm essa capacidade de gerir da melhor forma as emoções. Porque foi como eu disse há pouco, há padrões que estão de comportamento que estão tão enraizados que esse comportamento, não é, passa a ser, digamos assim, o soldado universal, o universal interior de nós para todas as coisas. E, portanto, há que alterar isso também. E, portanto, foi como eu disse, e para responder também à Madalena, nós não nos podemos permitir alargar as emoções. Isso é como tirar partes da nossa essência, não é? Como se a nossa essência fosse um puzzle e faltassem lá peças. Eu vou tirando peças e, portanto, descaracteriza completamente a tua pessoa. E, portanto, nós somos o que somos e com aquilo que nós temos, temos é que fazer melhor e temos que gerir da melhor forma. Mas beliscámos aqui um ponto muito interessante. Houve aí um momento de alguns anos, se calhar, em que eu fui percebendo que toda a gente, e sobretudo as pessoas mais ligadas às terapias, falavam em desapegar, em trabalharmos as nossas emoções de uma forma a deixarmos vir aquilo que estava em sintonia connosco e a desapegarmos e a deixarmos ir aquilo que não estava em sintonia connosco e tal. Mas junto a isso havia também um discurso que dizia que não se tinha de viver as emoções que nos doíam, que nos deixavam menos bem, etc. O que é que tu achas disso? Olha, Tu acabas de dizer, desculpa, e eu estou a buscar isto porque tu acabas de dizer que não dá para desligar, não é? Nós temos de viver com aquilo. sim. Na tua ótica, estar a rejeitar emoções que nos deixam desconfortáveis, é-nos prejudicial porque não estamos a viver aquilo? Olha, Vitorino, depende muito de como cada pessoa vê e tem uma perspectiva da sua vida e dos outros também. Portanto, a ideia do desapegar, eu já ouvi muitos psicólogos e já ouvi muitos terapeutas e já vi muitos vídeos, às vezes passo alguns vídeos e vejo coisas que eu não diria uma coisa dessas, com toda a questão. E não sou psicólogo, não sou guru, não sou terapeuta, tenho só o 6º ano de escolaridade, que fique já a coisa, nunca tirei nenhum curso e, portanto, sou o que sou, é isto. E seja como for, desculpa, repete que eu agora perdi-me porque estavas-me a dizer. Não, antes de voltar à questão, achas que teres o 6º ano de escolaridade te torna menor do que alguém? Nada disso, nada disso, nada disso. Olha, eu vivi e trabalhei em 4 continentes diferentes, 4 países diferentes. Apesar de ter o 6º ano, sempre tive os melhores trabalhos, sempre tive bons empregos, sempre fui atrás do melhor e não foi por ter o 6º ano que me senti invalidado por isso. Houve muitos momentos, obviamente, que eu pensei, se calhar com o 6º ano, estar a fazer alguma coisa que eu pudesse não gostar ou não faria noutra ocasião, se calhar é aquilo que eu mereço, porque estou na base de escolaridade daquilo que também me é ofertado e daquilo que eu ofereço. E, portanto, eu nunca pensei assim. E, portanto, quis sempre o melhor. E querer sempre o melhor foi aquilo que eu disse, é não ficar naquela linha da vida que é impávida e serena até ao final. E, portanto, é sempre procurar o melhor. Ok. E a pergunta que eu te coloquei foi, de uma maneira mais objetiva, durante algum tempo eu fui percebendo que se falava muito em nos desapegarmos das emoções que nos faziam menos bem. E então há aqui uma ideia de que tudo o que sejam emoções que nos deixem desconfortáveis, que nos façam sofrer, que não temos de as viver, que temos de pôr de lado e etc. Na tua perspectiva, não vivermos as emoções que nos são mais desconfortáveis é-nos benéfico ou prejudicial? Não concordo. Olha, sinceramente não concordo nada com a ideia que temos que nos desapegar e temos que viver outras coisas e é como acaba um amor, eu muitas vezes ouvi isso, não é? Acaba um amor, agora tens é que partir para outro e vais ver que vai correr tudo bem. Não, é neotil bem grande. E, portanto, eu não vejo as coisas assim. Há muita dessa tendência porque as pessoas fogem do quê? Do sofrimento. E como fogem da dor, fogem do sofrimento, as pessoas vão correr para onde? Ou vão correr para um amor, ou vão a correr para um terapeuta, ou vão para um psicólogo, ou vão para um coach, não é? E, portanto, as pessoas querem fugir a toda a força, não é? Como um foguetão do sofrimento. E enquanto as pessoas não se banharem no sofrimento, não perceberem o porquê do seu sofrimento, o histórico do seu sofrimento, todas as teias que estão envoltas no porquê da sua pessoa e no porquê da sua essência, obviamente, há essa falácia que existe de
eu tenho que me desapegar, eu tenho que cortar, eu tenho que fazer isso, é como se tu estivesse a cortar aos bocados dentro de ti próprio, a tua essência. Então tu vais cortando, vais talhando, digamos assim, vais deixando a ferida aberta e não procuras, digamos assim, o interior de tudo e o porquê das coisas. E, portanto, o desapegar para mim não existe. Eu não me desapego de nada. Eu tive relações, passei por muitas situações e nunca me desapeguei de nada. E, portanto, eu mantenho as coisas, percebo, ressignifico, que é totalmente diferente de me desapegar, é ressignificar as coisas de outra forma. E, portanto, é aceitar aquilo que nos acontece, ressignificar e andar para a frente. Disseste aí uma coisa muito interessante, cortar-te aos bocadinhos por dentro. Sim, é aquilo que a maior parte das pessoas faz. Mas depois como é que se junta estas peças todas internas que ficam aí dilaceradas, separadas, espalhadas? Vivendo, vivendo. E quando digo vivendo, eu não quero dizer isto de uma forma generalizada, porque as pessoas vão dizer, olha, havia um psicólogo muito famoso, e eu vou contar esta pequenina história muito rapidamente, um psicólogo muito famoso que um dia passou-se com as pessoas, com os seus clientes, e as pessoas quando iam contar os seus problemas, ele perguntava sempre, olha, eu tenho uma solução para si, porquê é que a senhora não se suicida? Porquê é que não se suicida? Perante os seus factos, os seus problemas, falta de pai, falta de mãe, relações, porque é que não se suicida? E as pessoas todas diziam, mas eu não quero suicidar, eu quero continuar a viver. Então, se quer continuar a viver, tem que pegar nas coisas que você tem, nas fissuras que tem interiores, trabalhá-las, ressignificar, para dar propósito exatamente àquilo que você quer, que é viver. E, portanto, eu peguei muito nisso e na altura disse, olha que está aqui uma coisa interessante, claro que e é preciso ter cuidado a quem é que se diz isto, não é? Porque se calhar quem sofre de uma depressão muito forte, nós não podemos dizer, olha, suicide-se, senão daqui a 2 minutos a pessoa suicida-se e depois tem a GNR à porta. E portanto, mas é interessante a parte em que ele tocou, e tocou fundo nas pessoas, porque o que ele quis dizer no fundo é assim, vais ter que continuar a viver, vais ter que olhar para ti, vais ter que olhar para o teu interior, para os comportamentos, para os padrões e trabalhar isso. Portanto, se não queres morrer agora, não é? As pessoas todas querem viver um bocadinho mais 5 minutos, mais 10 minutos, mais 10 anos, mais 20 anos, e portanto, se nós queremos viver um bocadinho mais, não é só viver por viver, é viver com o propósito. Nós temos que ter algum propósito para viver, não é? E são esses propósitos que são importantes e esses propósitos é o nosso interior, é a capacidade de fazer mais um bocadinho, não é? De chegar um bocadinho mais alto. Podes estar aqui a fazer entrevistas comigo agora no teu programa, mas se calhar podias estar a ter um programa na SIC ou na TVI, é um propósito, há sempre propósitos, chegar um pouco mais alto. E quanto mais pessoas se aproximarem, mais visualizações tu tens, mais conhecido és, mas nós temos que ter um propósito, entendes? Brutal. Olha, a Madalena deixa aqui um novo comentário e diz o seguinte: as emoções libertam-se e todos os seres do planeta estão a deixar sair, não a controlar. Rejeitar emoções é metê-las dentro da caixa. Isso sim é rejeitar. Mas quando elas saltam fora, e todos estamos a fazê-lo, as pessoas podem pensar que estamos pior. Mas sinto que não. Reitero a ideia de que estamos a libertar, não a rejeitar. Interessante. Eu percebo o que a Madalena está a dizer. É importante nós libertarmos as nossas emoções. O que eu entendo que a Madalena está a dizer, libertar as nossas emoções, é falar. Porque não há nada mais importante. Eu conheço muita gente ao longo da vida, e tu com certeza também, e cada um de nós, obviamente, tem uma característica muito própria. Há pessoas muito reservadas que não falam sobre emoções, que guardam tudo para si mesmas, e isso é muito complicado. É muito difícil. Eu também já lidei com pessoas assim e eu sei que é muito complicado. Porque as pessoas depois têm padrões de comportamento consigo próprias e com os outros, que quando explode, digamos assim, as pessoas ficam muito bem sem entender o que é que se passa ali. Porquê? Porque as emoções não são soltas, não se fala de tudo, não se fala com transparência, não se vai ao fundo do problema das questões e, portanto, às vezes ficam ali muitas dúvidas, não é? Pontos de exclamação, reticências e, portanto, é muito importante libertar estas emoções porque também é uma forma de ajuda. E como é uma forma de ajuda, nós todos precisamos de ajuda. E, portanto, não é para eu estar aqui a falar que sei mais do que os outros, não é? Ou tu, ou com outra pessoa qualquer, não tem nada a ver com isso. Todos nós temos características muito próprias, mas é importante libertar as emoções. E quando se liberta as emoções, é importante ir ao fundo das questões.
em tudo. Eu passo a vida a dizer isto, e estou sempre a dizer isto, nas relações que tive e das situações que eu fui vivendo. Eu nunca gostei muito daquela situação que eu falei há pouco, que as pessoas falam muito na camada que está em cima. Eu não gosto de ti por isto, eu não gosto de ti por aquilo, eu não concordo com isto, eu não concordo com aquilo, e não se vai mais fundo na questão. Pronto. E é preciso trabalhar, não é? É como se fosse um leque, o leque tu tens que ir abrindo, até perceberes tudo o resto, não é? Muito bem. Eu recordo a quem nos está a acompanhar que estamos à conversa com o Bruno Fernandes, o autor do livro A Revolução Feita por Nós, que tem também uma página no Facebook. Se quiserem, porventura, colocar alguma questão, façam um favor nos comentários, coloquem e aproveitem agora ou então depois, só a posteriori. Bruno, sobre o que é que tu mais gostas de escrever? Relacionamentos, emocionalidade, pessoas, comportamentos, o que é que mais te atrai à escrita, o que é que mais te leva a colocares em texto emoções e pensares e refletires teus? Olha, eu ao longo destes anos eu escrevi um bocadinho sobre tudo. Até escrevi sobre política e pouco ou nada entendo sobre política. Mas pronto. Mas já escrevi sobre tudo o que se possa imaginar, eu já escrevi. Mas aquilo com o qual eu me identifico mais é realmente com os comportamentos. São com os padrões de comportamento, são com os níveis de espiritualidade de cada pessoa, são com as experiências, com os históricos que cada um carrega. Porque ao longo da vida tu vais conhecendo muita gente com padronizados em determinado tipo de comportamento. E portanto, muitas vezes quando as essências são distintas, há que realmente nesse ponto perceber o porquê dos seus comportamentos e o porquê das suas teias. Portanto, eu basei muito nisso, basicamente eu basei muito nisso. É no comportamento das pessoas. Não quer dizer que eu tenha sido sempre bem comportado, como é óbvio, porque não fui, mas faz parte do crescimento, não é? Dos erros e dos acertos. E dos picos, digamos assim, de energia que nós vamos tendo, só nos fazem a crescer. Ora, muito bem, então não és um bem comportado, tens sido um revolucionário. Olha, tenho aqui um comentário que eu confesso que não percebo. Bruno, onde está a Zara? A Zara é a minha pastora alemã. Eu tenho uma cadela, uma pastora alemã. A Isabel Carvalho é a minha amiga e, portanto, também já falamos sobre comportamentos e relações. E por isso ela colocou a questão. Ok, muito bom, pronto, já está. A Zara está boa, pronto, a Zara está ótima. Não estava a perceber o contexto. Há uma... Obrigado, Isabel Carvalho, pelo comentário, pela participação. Eu vi várias imagens tuas com dizeres, e todas elas tiveram algum efeito, mas houve uma em particular que mexeu comigo e eu partilhei aquilo e apercebi-me nos 2 dias a seguir que N de malta partilhou a mesma imagem com significâncias ligeiramente diferentes. A imagem diz o seguinte: há pessoas que precisam de Viagra para a alma, ou de Viagra na alma, qualquer coisa deste género. O que é que tu queres dizer com isto, Bruno? Eu no fundo quero dizer que há pessoas que precisam de energia na alma, energia para visualizar, às vezes. Sabes que eu olho muito baixo. Eu na altura quando criei isso foi engraçado, porque estava a passar no Facebook aquelas notícias que vão passando e aqueles pequenos flyers, digamos assim, virtuais, e pronto, vinha num desses, vinha um comentário qualquer, compra Viagra, qualquer coisa, e eu peguei naquilo, mas as pessoas precisam de Viagra na alma, não é, não desfazendo, como é óbvio, mas as pessoas precisam realmente desse estímulo na alma e precisam de acordar muitas vezes, porque as pessoas muitas vezes vivem como se estivessem mortas. Isso a mim choca muito, e choca muito o facto das pessoas. Eu já tive muitas discussões, muitos debates nas minhas relações que eu fui tendo, porque tu percebes um padrão de comportamento que deriva dos históricos das pessoas, deriva de experiências das pessoas, e que as pessoas ficam no mesmo ciclo vicioso. Sistematicamente vicioso. E, portanto, e isso é uma energia, ou seja, tu despenderes, eu com muito agrado, eu dispenso a minha energia, e vai ser assim até ao fim da minha vida. E, portanto, eu tenho sempre eu penso sempre muito nisto. Nós sabemos o dia do nosso aniversário todos os anos.
não sabemos o dia da nossa morte e passamos todos os dias por ele. E, portanto, é preciso que as pessoas tenham essa ideia também do Viagra para a alma, que é como forma de acordar. As pessoas hoje em dia partilham menus de comida, vão a viagens e partilham viagens, partilham-se piadas, partilham coisas sobre sexo, partilham coisas, pronto, que cada um decide aquilo que quer partilhar. Mas o maior problema mundial, digamos assim, é a saúde mental. Mais nada, é saúde mental. Nós sofremos com o quê? Sofremos com amor, sofremos com ciúmes, sofremos porque o papá ou a mamãe não deu amor, sofremos porque alguém faleceu. Isso é o maior problema de todos. Nós aprendemos matemática, físico-química na escola, todas aquelas coisas, não é? Quase que levamos reguadas que é para aprender. Mas depois, quando se trata de emoções, andamos a 100 a hora nesta vida. Nós não temos quase tempo de pensar e sentarmos um bocadinho para pensar nas coisas. E isso é muito difícil, as pessoas sentarem-se um bocadinho, porque entras no trabalho às 9, sais às 6 da tarde, dás comida aos filhos, vais fazer disto, vem a namorada, vem o marido, vem seja quem for, gera-se discussões, gera-se confusões e é tudo embrulhado, porque as pessoas não se dedicam nem a ler, nem a conhecer-se a si mesmas, nem a ver os seus padrões, nem a olhar para as suas fissuras interiores e, portanto, isto é um círculo vicioso depois. Não é só um círculo vicioso para nós, é um círculo vicioso. Eu disse isto porque eu escrevi aqui há um tempo sobre isso. Nós somos os assassinos emocionais de uns e outros. Porque somos. Porque aquilo que tem a ver com a tua saúde mental depois é transportada para o teu físico, não é? Se tu ficas angustiado, se ficas desgostoso, se ficas para baixo com alguma coisa, depois isso é transportado pelo teu físico. E eu costumo dizer muitas vezes isso. Nós somos os assassinos emocionais de uns e de outros. Porque, querendo ou não, vamos matando uns e outros por diversas formas e de diversas maneiras. E por isso é que eu chamo muita atenção quando eu escrevo sobre os comportamentos e essas coisas, é para as pessoas olharem para os padrões, para as pessoas olharem para os comportamentos, para as pessoas olharem para o seu interior. Não há coisa mais bonita que a pessoa chegar e diga assim, eu preciso de ajuda, eu realmente errei nestes pontos todos, eu estou completamente errado nisto, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me ajude, eu preciso melhorar, eu quero melhorar. E, portanto, isso é um ato enorme de coragem que as pessoas têm para fazer isso. E de orgulho também, não só para mim, não só para ti, mas pô, temos aqui um ser humano que quer melhorar, que quer ficar melhor com ele, quer ficar melhor com os outros. E pronto, a base é esta, é melhoramento e daí a revolução feita por nós. E nessa revolução, têm-te faltado pessoas a fazerem parte dessa revolução? Eu tenho algumas pessoas próximas e durante estes últimos anos também de acompanhamento da escrita que partilham obviamente também a ideia e partilham dessa revolução, vamos dizer assim. Claro que se tu disseres, se tu fores para a rua fazer, digamos assim, com uns cartazes, vais conseguir juntar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000? Não. As pessoas vão para a rua por várias situações, mas quando se trata de saúde mental, eu não posso ir com um cartaz para a rua a dizer assim, vamos todos melhorar. Ninguém ia dizer nada, não. Se calhar iam buzinar e dizer assim, olha, vai, mas é para casa ver o telenovela ou ver o Big Brother. Era o que me diziam, não é? E, portanto, ninguém vai para a rua com esse propósito. Mas eu tenho pessoas que me vão acompanhando. Agora, também tive muita gente ao longo da vida, não é? E é engraçado perceber isto, que o padrão de comportamento era há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás, até quando eu fiz parte da vida dessas pessoas e continuo a fazer até ao final da minha vida. Para mim não há ex-namorados, não há ex-pessoas, não há nada. Portanto, há pessoas, há humanos, há pessoas. E eu sempre tive isso muito, muito para mim. Portanto, não há cortes, não há situações em que não, a não ser que seja uma coisa mesmo completamente dantesca, que nós precisamos da nossa paz, e aí sim. Mas sempre tive esse olhar muito próprio em relação às coisas, pronto, que acabei de mencionar. Bruno, onde é que vais buscar a tua força, a tua inspiração? Essa energia toda que tu soltas por todo lado. Onde é que vais buscar isso? A minha energia e a minha forma de ser não foi uma coisa que foi, de certa forma, foi trabalhada, mas há muita coisa que nasceu há coisas que nascem connosco. Nós realmente somos assim porque somos, não é? Eu, durante anos, tive sempre pessoas, passaste por tantas situações e de certeza que tu tens traumas, de certeza que tu tens muita coisa aí enraizada e que não quer sair, mas eu nunca vi as coisas assim, dessa forma, não é? Claro que nós todos temos defeitos, temos qualidades. Eu costumo dizer que defeitos são qualidades mal trabalhadas e, portanto, há sempre uma variação de coisas
uma variação de coisas que nós temos. Mas eu sempre tive esta energia, com toda a gente que me passou pela vida. Sempre a tentar ajudar, sempre para tentar, digamos assim, e as pessoas muitas vezes julgam-nos mal. Quando nós apontamos o dedo, as pessoas têm aquele sentido de está-me a apontar o dedo porque não concorda comigo, porque eu não gosto disto, porque não gosta daquilo. Não, as pessoas às vezes, como estão tão padronizadas no seu comportamento, julgam muitas vezes que o apontar o dedo ou que dizer, olha, precisas melhorar aqui. Porque há uma diferença entre eu não gosto de ti porque tu te comportas desta forma e dizer, olha, eu posso te ajudar no teu comportamento. Eu passei por estas situações, não sei se tu queres ouvir ou não, mas isto deriva disto, disto e disto. E, portanto, está tudo também na forma como tu falas com as pessoas, como tu entendes as pessoas, como tu vais ao âmago da questão em relação às pessoas. Mas nem sempre é fácil, e durante a minha vida nem sempre foi fácil isto, não é? E, portanto, eu vou continuar a tentar até a linha fizer o pi, mas vou continuar a tentar. Bruno, Perguntaste, desculpa interromper-te, eu costumo dizer isto muitas vezes e eu passo a vida a dizer isso, porque às vezes parece que há alguma vergonha das pessoas dizerem isso, mas a minha inspiração sempre foi de Deus. Eu sou crente em Deus, digamos assim, e foi como eu te disse há bocado, e a minha inspiração sempre vem a partir daí. É uma força que me acompanha desde sempre, e nos piores momentos, ainda que eu achasse que há aqui alguma coincidência, porque isto apareceu de repente, uma ajuda, uma pessoa, alguma coisa, e foram tantas as vezes que eu não posso deixar de atribuir lá em cima, não é? Ao arquiteto, digamos assim, do universo. és crente em Deus e és religioso? Não, há uma diferença entre estar em alguma religião e ser religioso e ser espiritual. É completamente diferente, não é? Portanto, religião é aquilo que tu vais para a igreja, é uma seita estabelecida, aquilo que se possa chamar, não é uma congregação, porque existem mais de 10 mil religiões no mundo e, portanto, tem várias derivações. Agora, eu acredito em Deus na minha espiritualidade, não é? E, portanto, eu não gosto muito da frase de... como é que eu te vou dizer isto? Eu adapto Deus à minha realidade. Porque há muita gente que faz isso, não é? Eu vou adaptando Deus à minha realidade e pronto, e tudo bem. Eu não vejo as coisas assim, não é? Eu acredito no Deus da Bíblia. Obviamente que posso ter algumas dúvidas, porque às vezes tenho em relações a vários relatos da época, de situações que aconteceram, mas agora, no cômputo geral, eu vejo Deus como uma figura, seja, não digo histórica, mas mitológica, porque Deus é mitológico, não é uma coisa histórica. Jesus Cristo talvez possa ser uma coisa histórica e mitológica ao mesmo tempo. Mas olho para aquilo como uma bênção de amor para as pessoas. E como olho para aquilo como uma bênção de amor para as pessoas, eu passo a vida a dizer isso. As pessoas, se forem ler a Bíblia, deviam começar pelo Novo Testamento e seguir para a frente. Porque se começam pelo Velho Testamento, está tudo estragado, não é? Não vão perceber nada. Talvez por isso ele venha primeiro. Há o porquê da revolução? Porquê que escolheste a revolução e não escolheste outra palavra, sei lá, por exemplo, a mudança feita por nós? Porquê que foste para a revolução? É mais impactante ou foi mesmo sem qualquer motivo premeditado que escolheste essa? Foi o que tu sentiste e escolheste essa palavra? Eu já tinha essa frase comigo há muito tempo, porque revolução é muito mais impactante do que propriamente, por exemplo, temos que mudar, temos que fazer uma revolução, e essa revolução tem a ver com o teu interior, tem a ver com um grito interior que nós às vezes necessitamos dar, com um murro na mesa interior que precisamos dar para alterar as coisas, não é? Claro que estas coisas demoram, estas coisas não são do dia para a noite, que muitas vezes acontecem, mas se nós estivermos focados, se estivermos com objetivos próprios, emocionais, interiores, que tu possas ler, que tu possas passar por tantas situações, que tu possas falar com pessoas, que tu possas abraçar outro tipo de pessoas, não é? E sem julgamentos, como é óbvio, não é? Essa é a revolução interior que nós precisamos de fazer. Essa postura de ires refletindo, de escrevendo sobre temáticas que, ainda que possam não ser populares, não deixam de ser interessantes e trazerem de alguma forma, lá está aquilo que eu dizia há bocadinho, e de impactar vidas e de tocar algumas pessoas.
nunca te levou, depois com a construção e a materialização do teu livro, a ires apresentá-lo a algum canal de TV, a alguma rádio? Já percorreste alguma situação dessas ou ainda não aconteceu? Olha, eu vou, ao longo desta entrevista, que já vai em 54 minutos por aquilo que eu estou a perceber, eu estou a ver ao vivo, ao longo desta entrevista nós vamos sempre falando muitos. Nós temos qualidades e temos defeitos. E um dos meus grandes defeitos, é a parte do foco e a parte do objetivo. Eu foco-me nas coisas, foquei-me em escrever o livro, enviei o livro para a editora, o livro foi lançado, mas daí para hoje nunca participei em eventos literários, nunca participei em workshops, nunca enviei, por exemplo, para bibliotecas ou para escolas para falar de saúde mental ou para clínicas, seja aquilo que for. Nunca enviei nada. E, portanto, esse acaba por ser um handicap que eu não posso chegar. Muita gente pergunta: o teu livro deve ter vendido muitas centenas. Não vendeu. Não vendeu. Continua nas plataformas online, ficou lá, porque eu também, pessoalmente, digamos assim, também nunca fiz muito por isso. Portanto, eu não posso ser aquele tipo de escritor que vai escrever para o Facebook muitas vezes, como eu já vejo alguns colegas, e percebo de certa forma, mas ao mesmo tempo não entendo, que ninguém compra o meu livro, não tenho sucesso nenhum. Não, por isso mesmo é que eu falei que às vezes essa revolução também tem que partir de vários pressupostos, e é uma das coisas que agora eu também estou a aprender. Não é? Eu detesto aparecer na câmara, detesto fazer vídeos, já toda a gente me disse: faz vídeos, fala um bocadinho de 3 minutos de alguma coisa sobre saúde mental, sobre ciúmes, e eu há anos que não faço nada. Agora, recentemente, é que comecei a trabalhar um bocadinho mais, para não ter tanta dificuldade em aparecer, não é? E a trabalhar um bocadinho mais nisso, mas isto leva sempre o seu tempo, não foi como eu disse há bocado. Todas estas nossas revoluções, posso ser muito bom em muita coisa, sou menos bom noutras coisas, e há que reconhecer também esse projeto falho que existe em nós, de não ter feito as coisas como provavelmente outras pessoas fariam, com outro tipo de foco, pelo menos nesse sentido. Podem não ter noutro, mas nesse sentido fazem. Eu não fiz. E, portanto, estou a tentar fazê-lo nessa revolução que eu tenho que fazer também. Ainda bem que te convidei nesta altura, então. Olha, sim, também me convidaste. Isto já agora é engraçado porque eu já tinha, e contra, não há que esconder, também faço parte dessa neurose coletiva e às vezes vivo também nesse corre-corre, e o tempo para parar e absorver as coisas de facto com todos os sentidos plenos não é muito. Já sigo a tua página há algum tempo. E só quando tu falaste comigo é que eu, peraí, isto é-me familiar de algum lado, e de repente peraí, eu sigo a página e vou ver, e estive a dar uma olhada mais atenta na tua página, e tem lá de facto coisas, e há que dizê-lo. Acho que devias de facto trabalhar aí, desculpa estar a fazer isto em direto, mas devias trabalhar aí um bocadinho essa questão de te levares a mais pessoas, porque acho que tens um olhar sobre coisas que nos são tão fundamentais e que cada vez mais são mais importantes. Tens uma visão muito própria e muito, eu não queria dizer revolucionária, mas muito acutilante, muito vibrante, e acho que levas mais valia, se calhar, a muitas pessoas, e a mim trouxeste-me. E esta questão do Viagra Palma foi qualquer coisa, teve um impacto em mim que não tens noção. Às vezes nós vivemos e queixamos-nos de tanto, e por isso há bocadinho eu bati no queixume, de coisas tão fúteis, e de facto às vezes precisamos um bocadinho disso, de pessoas que nos piquem, que nos provoquem, que nos deem esse tal Viagra para a nossa alma, de facto se animar. Claro. Companheiro, olha, a nossa conversa vai já, se calhar fica aqui muita coisa ainda por deglutir, por falar, mas penso que no geral, não sei se queres mencionar mais alguma coisa, se achas que é importante. No entanto, eu deixo-te a via aberta para, imaginando, por exemplo, que tínhamos a certeza que amanhã ia o mundo acabar. Que mensagem gostarias de deixar? Olha, eu tenho uma frase muito minha, eu vou deixar só esta mensagem, porque é uma frase que eu também coloquei no Facebook. Eu costumo dizer isso, e dentro dessa frase existem muitas teias que depois podem ser, digamos assim, jogadas para vários lugares. Mas eu costumo dizer isto: limitar o que damos é assassinar o que somos.
E, portanto, baseando-me nisto, é a mensagem que eu deixo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Limitar muitas vezes aquilo que nós damos aos outros, limitar as nossas emoções, limitar a nossa visão, limitar a nossa aprendizagem, limitar a nossa curiosidade, limitar a nossa complexidade, digamos assim. Depois, com isso, acabamos por assassinar aquilo que somos e oferecemos sempre partes de nós aos outros. E nós não podemos oferecer partes de nós aos outros. Temos que oferecer sempre mais. Eu, durante a minha vida, sempre ouvi muita frase, e estamos quase a acabar, mas para terminar, ouvi muita frase que eu, a partir de agora, não dou mais amor. Eu, a partir de agora, vou ser diferente. Eu, a partir de agora, vou-me limitar porque frio-me. Não, as pessoas não devem ser assim. Está na nossa essência. Aquilo que nós damos é oferecido. Ninguém nos pode roubar, não é? Não há alguma coisa palpável que alguém nos roube. E, portanto, não limitar quem somos. Isso é o principal que eu deixo aqui, o principal conselho que eu deixo aqui. Muito bem. O nosso programa acaba mesmo agora de ultrapassar a 1 hora. Foi um prazer estar à conversa contigo, mas antes de nos irmos embora, quero deixar aqui explanado que este programa vai continuar aqui na minha página de Facebook, disponível. Vai também, muito em breve, estar no meu canal do YouTube e também no Rumble. Deixo os links depois aqui nos comentários, onde também vou deixar o link da página A Revolução Feita por Nós, se não te importares, Bruno, Claro, para as pessoas procurarem, lerem e acompanharem a página, porque eu acho que é uma página muito interessante. Dito isto, quero-te agradecer por teres tirado um bocadinho do teu domingo, se calhar ainda nem jantaste e estiveste aqui a aturar as minhas perguntas. Portanto, obrigado pela partilha e por essa disponibilidade toda. E, por fim, quero-te fazer a última questão. Bruno Fernandes, autor do livro A Revolução Feita por Nós, o que é para ti a vida? O que é para mim a vida? Essa é capaz de ser das perguntas mais difíceis de responder. Mas acho que a vida acaba por ser um bocado de sofrimento, de alegria, de tristeza, de capacidades e incapacidades emocionais. E eu continuo sempre a dizer que nós estamos aqui, de alguma forma, para aprender algo. Não tinha jeito nenhum, vamos dizer assim, se não fosse por aí. Não tinha interesse nenhum se não fosse por aí. Portanto, a vida é isto. A vida é uma roda de várias sensações, vários sentimentos. Nós nunca vamos conseguir chegar a tudo, nunca vamos conseguir ter tudo, nunca vamos conseguir passar a nossa palavra a toda a gente. Nem Cristo conseguiu passar e foi crucificado, quanto mais nós, não é? Que temos uma dificuldade imensa muitas vezes nisso. Mas a vida é isto, é uma panóplia de situações, de entregas, de tudo isto que nós fazemos. Mas a vida é amor, acima de tudo a vida é amor. Muito bem, Bruno, muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer mesmo estar na conversa contigo. A todos os que nos acompanharam, a todos os que comentaram e ainda também a todos os que ainda vão ver o programa, bem como deixarem algum comentário se assim vos aprouver. O meu muito obrigado. Depois acompanhem aqui nos comentários os links das outras plataformas onde esta conversa vai estar também disponível. E não se esqueçam, a revolução é feita por todos nós. Uma ótima noite, um grande abraço e até à próxima. O Good Vibes volta para a semana. Fiquem por aí e tenham uma semana extraordinária. Boa noite. Muito obrigado, Vitorino. Grato.